Vamos iniciar a nossa atividade, né? Nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui unidos no pensamento de amor, de carinho, né? E fazendo um pouco mais dos estudos, dos ensinamentos que Ele nos deixou, que nos trouxe, para que a gente possa cada vez mais estar próximo dEle, desfrutando do seu amor, da sua luz, para que possamos trilhar caminho de paz e de felicidade. Vamos orar e meditar com Ele neste momento, agradecendo por tudo que tem nos proporcionado, pela luz, pelo amor e pelo carinho. Vamos também elevar os nossos pensamentos a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso querido mentor da nossa casa, do nosso grupo, da nossa comunidade, que nos traz sempre o conforto a todas as nossas necessidades. Que o seu amor, o seu carinho esteja junto de nós, nos fortalecendo. E que a sua equipe que está mais próxima, nos ajude a superar todas as nossas dificuldades. Tanto dificuldades materiais, dificuldades espirituais, que possamos receber este carinho desta equipe maravilhosa que está sempre junto de nós. Que Jesus os ilumine e os abençoe cada vez mais, né? Para que sejam fortalecidos e possam estar sempre junto de nós, nos trazendo conforto. Muito bom. Nossa lição de hoje é uma lição que eu julgo assim, extremamente especial, né? É a lição número 77. E o título dela, Pai Nosso. Nós vamos falar sobre essa oração maravilhosa que Jesus nos trouxe, que Jesus escreveu para nós, né? Que nos ensinou, e tornando esta oração uma súplica pelo seu amor e pelo seu carinho, né? Então, Emmanuel, nesta lição, né? Pai Nosso, são palavras de Jesus, né? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão sobre essa oração maravilhosa. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Bem nisso, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humildade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições
os males e as lutas de todos os que cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos iluminam e obscurecem a terra, pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinando nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus, para começar. Pai do universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar. Nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então está aí, né? Um pouco sobre essa oração lindíssima que Jesus nos trouxe num domingo, né? Foi num domingo que ele elaborou esta oração. Então vejam que esta situação, né? Cada palavra que está dentro do Pai Nosso é a nossa súplica pelo amor e pela luz divina que nós queremos para nós, não é? Nós queremos esse amor e essa luz divina em nossas vidas, né? Então, é um desejo, é uma vontade nossa de ter isso junto de nós, de estarmos próximos dele, né? E Jesus nos mostra e nos ensina que através desta oração nós devemos estar bem afinados com o amor e os ensinamentos do nosso divino Pai, que é o doador da vida. Quem nos doa a vida? O nosso querido Pai, nosso Deus, né? Então, para que nós estejamos afins com Ele, pelos seus princípios, e enganjados, que estejamos enganjados com a nossa tarefa de evoluir, que nós nos adquirimos este sentimento de estar sempre cada vez melhor, né? Evoluir e o mais importante, amarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros. Isto é o princípio fundamental, né? E também enxergar que, como ele fala ali na nossa liçãozinha ali, tem uma frase ali que diz isso: a dor que nós enxergamos no outro é um aviso de um ensinamento para as nossas dores. As dores do outro podem ser as nossas dores também. Precisamos estar atentos a isso e afinados com esses ensinamentos divinos do nosso Pai para não incorrermos no mesmo erro, né? Então, se enxergamos a dor, é para que nós
não tenhamos nenhuma dificuldade. E nós precisamos sempre estar firmes com o amor de Deus, com a humanidade, para que estejamos sempre firmes em nossa oração, né? E aí cabe a gente fazer uma pequena interpretação de algumas frases principais da nossa oração, né? Ele começa com a frase Pai nosso que estais no céu, né? Isso nos está dizendo que Ele é o Pai de todos, todos nós. Ele é uma inteligência suprema. Ele é uma inteligência do universo, de todos nós, né? Pai nosso que estás no céu, né? Então, veja que ele nos ensina que a humildade, reconhecer a nossa pequenez, né? Diante da sua grandeza, é muito importante, porque estamos exercendo a humildade, o sentimento de humildade perante essa divindade maior, que é o nosso Pai, Deus, né? Santificado seja o vosso nome, né? É, na verdade, uma individualidade em sua essência, não é? E nós propagando o bem, santificando o nome dele, levando o bem aonde nós estamos, a nossa comunidade, a nossa família, aos nossos irmãos, amigos, né? Tudo pelo bem, em nome de Deus, em nome de Deus. Que nós sejamos reconhecidos pelas nossas ações de bondade e de amor, né? Santificar o vosso nome, está aí, né? Venha a nós o vosso reino, né? O que que nós queremos? Nós queremos a paz, a felicidade, né? Então, é o reino espiritual, a nossa verdadeira vida, a vida eterna que nós temos direito. Nós estamos aqui para construir ela, construir a nossa vida na continuidade dela, né? Porque aonde existe justiça e paz, harmonia, impera, né? Todos esses princípios, né? De integração, de amor, e que, dentro deste conceito, nos tornemos uma grande família, unidos pelo amor de nosso Pai, nosso Deus, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? O que que nós estamos? Nós estamos nos entregando para a vontade divina, aceitando que Deus, nosso Pai, com a sua infinita sabedoria, Ele sabe o que é melhor para todos nós, o que é melhor para que a gente progrida, o que é melhor para a gente evoluir, né? E que nós sejamos compreendidos, não é? E aí, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, né? O pão nosso é a substância da vida, é no corpo e do espírito. O pão nosso é para o corpo e para o espírito, incluindo ideias, sentimentos, palavras e orações que alimentam o nosso ser, que nos alimenta e nos fortalece neste caminho que nós escolhemos, o caminho do bem, no caminho da interação com todos, né?
este ponto. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O que Jesus nos está ensinando com essas palavras? Devemos perdoar. E perdoar a quem nos ofendeu. Não é? Não tem aquela frase de Jesus? Se te baterem na face esquerda, dê à direita, sem revidar? É assim, perdoar quem nos ofende, não é? Por quê? Porque às vezes quem nos ofendeu não tem noção da realidade e precisa ser perdoado, não é? E através do perdão que nós construímos o grande amor dentro de nós, o verdadeiro sentimento que Deus quer que esteja em nossos corações. Não é? Então, vejam que perdoar as nossas dívidas, e assim como perdoamos os nossos devedores, importantíssimo, é uma súplica para que Jesus, para que Deus, nosso Pai, compreenda a nossa súplica, para que nos conceda o caminho da bondade. Não é? Não nos deixei cair em tentação e livra-nos do mal. Não é? Este é um ponto que realmente é a grande súplica que nós pedimos a Jesus para que nos isente de cair em tentação, cair em situações que nos envolvem para o caminho torto, para o caminho errado, caminho que não nos traz felicidade, que não nos integra com os nossos irmãos. Né? Então, para que a gente resista a toda a maldade, porque sabemos que o mundo está cheio de maldade e nós precisamos nos proteger. Né? Não nos deixei cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Né? É uma forma de pedir a proteção divina, né? Para que a gente não se exponha ao lado negativo das situações, né? Para que nós não infringamos as leis divinas, as leis que Jesus deixou para nós. E a importância de tudo isso, né, é que esta oração nos leva a uma reforma íntima. Com esta oração, nós estamos nos reformando intimamente. Estamos fazendo uma autoavaliação de nossos caminhos. Né? E com isso, estamos nos purificando. Porque a oração, o Pai Nosso, purifica. É uma oração que nos traz luz, nos traz força. Né? É um sentimento que nós temos que valorizar. Né? Esta oração é um sentimento genuíno e sincero. Ela tem que ter este caminho. Ela tem que ser genuína e sincera. A sinceridade nossa no momento da oração é uma súplica, é uma dádiva que todos nós vamos ter do nosso Mestre Jesus. Né? E Pai Nosso, né? Pai Nosso, lembra que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Ele está sempre nos lembrando disso. E nos fortalece pela união do amor, da compaixão ao próximo. Né? É aquilo que nós dissemos. Amai-vos uns aos outros como vos amei.
Este é o grande objetivo da nossa oração Pai Nosso, que nos amemos, que nos integremos uns aos outros pelo amor do nosso querido Pai, Deus. Que assim seja, né? Mas dá conversa bastante aí, hein? Então está aberto o microfone para a gente bater um papo. Essa oração foi feita logo nas primeiras palavras aqui, uma prece dominical. Porque o domingo significa o dia do Senhor. Então, é reservado ao dia do Senhor. Nada mais cabível uma oração dessa nesse dia, né? E até hoje, nós não conseguimos ainda extrair todos os conhecimentos do Pai Nosso. Se essa reunião fosse marcada para sábado, depois do almoço, ia terminar segunda-feira à noite. Porque domingo à noite, porque segunda-feira ia ter que trabalhar. E o Mano nem se preocupou em colocar muitas palavras. Ele colocou só duas, Pai Nosso. Um substantivo e um pronome possessivo. Né? Só que como nós estamos lendo aqui, nós vamos assim observando tudo uma parte do que pode ser feito, né, num pequeno espaço de tempo de 1 hora aqui, a gente ter um pouquinho mais de conhecimento do Pai Nosso. O Pai Nosso a gente tem que rezar, não só o Pai Nosso, mas todas as orações que a gente faz um pedido logo de manhã, depois agradece a tardezinha pelo dia. À noite a gente faz uma outra oração, pedindo uma boa noite de sono, pedindo para que tudo dê certo. A gente precisa conversar com Deus, nesse caso aqui, esse texto fala várias vezes em Deus, sim, num momento de bastante calma, tranquilo, sem pressa. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra e um cara pegou e falou, você chega no consultório médico, fica meia hora esperando o médico fica falando para você lá mais uma meia hora, 40 minutos, você prestando uma atenção, querendo resolver o seu problema. Aí depois você sai de casa e fala, poxa, não deu tempo de rezar em casa, eu vou rezar no trânsito. Ué, vai prestar atenção no trânsito ou na oração? Às vezes a gente substitui as coisas. A oração, se não der tempo de rezar hoje, reza amanhã. Por isso que a gente não tem, assim, um conhecimento grande do Pai Nosso, que não dá para explorar, porque a gente não para mesmo na realidade. O Pai Nosso é uma grandiosidade para nós, né? Pode ser um louvor, pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, um louvor a Deus, um pedido para a gente superar as nossas dificuldades e os nossos desafios. E um agradecimento pelo tudo que nós conseguimos. Até hoje nós não conseguimos muita coisa, mas tudo que nós merecemos, Deus disponibilizou para nós. Se não aproveitou, porque teve alguma falha, né? Mas o agradecimento sempre vem, a gente tem que fazer, porque a gente tem que entrar na fila também, né? E os discípulos de Jesus, mesmo estando ali, eles pediam a oração. Jesus, ensina-nos a rezar. Ensina, nós queremos ser útil, nós queremos fazer alguma coisa que o Senhor possa deixar para nós para a eternidade, para nós passarmos para os nossos filhos. E às vezes, nem sempre, nós conseguimos passar tudo para os nossos filhos, porque nos dias de hoje as coisas estão bastante diferentes do que há alguns anos atrás, que era uma coisa mais fácil, educar filho. O poder tanto da oração, que em todas as casas espíritas, casas de cura, nós começamos com uma oração,
fazendo os pedidos, para que tudo que aconteça ali seja útil, para a gente tirar o melhor proveito possível, tá, que nós estamos ali. Às vezes existem contratempos, nós precisamos recorrer ali no espírito de cura, no espírito de entendimento, para que espíritos ruins de baixo nível tomem conta do momento. Então, a oração tem poder. E quando nós finalizamos os trabalhos, a gente faz uma oração em agradecimento por ter dado tudo certo. Com certeza, na próxima reunião, no próximo trabalho, no próximo encontro, aqueles erros que foram cometidos, aqueles deslizes não serão mais cometidos, porque a oração tem poder. Você pedir com fé, a oração tem poder. A oração não foi feita só para rezar mecanicamente e esquecer. A oração foi feita e ela agrega muito valor. O Pai Nosso, ele dá assim, porque eu falei agora de pouco. A gente conversar um dia inteiro. O Dankmar explicou tudo aí, eu ia falar alguma coisa, o Dankmar pegou, explicou, né? A gente precisa agradecer o Pai, que ele ilumina nossos caminhos todo dia, turma. Todo dia, tudo que nós vamos fazer, ele está na nossa frente, encarando o dia para nós, iluminando os caminhos por mais tortuosos. Ele quer que os filhos deles andem na luz, andem na claridade. Fala aqui alguns pedaços aqui, fala de amor, fala de fé, fala de amor no vizinho, né? É preciso começar e continuar em Deus. É preciso começar e continuar em Deus. Tem que ser assim. Não pode ser assim. Eu tenho um cantinho aqui, dentro da minha pequena fábrica aqui, eu troco uma ideia com ele quando a coisa que não dá certo, eu falo, opa, onde que está desgarrando a coisa aqui? Será que eu estou sozinho no meu pedaço aqui? Dou uma refrescada, tomo uma água. Ô, Gilberto, você errou ali, tá? Vamos pegar e consertar. Mas a gente tem que valorizar. Todo dia tem que valorizar. Nem todo dia dá certo. Mas dos erros, a gente também tira experiência. Nós temos que ter paciência. Tira experiência. Pensando que os apóstolos, os discípulos, às vezes não tinha alguns desafios que era difícil para eles. Se era difícil para eles que estava pertinho de Jesus, você imagina para nós. Se a gente não confia, estudamos esse dia atrás, se a gente não confia num familiar, num irmão que a gente vê, como nós vamos confiar em Deus que a gente não vê? Então, nesse momento, entra a fé, entra a oração, entra o poder de Deus sobre nós. Nós temos um Pai muito maior do que nós imaginamos. A gente não consegue saber que tamanho que é isso. A gente não tem uma dimensão de onde ele está. Mas sem ele, fala aqui no texto também, sem ele, né, dá uma sensatez de um vazio. Vocês imaginem nós que estamos aqui há não sei quanto tempo, aqui o Dankmar, acho que desde quando nasceu, está em Centro Espírita. Eu, com uns 10, 12 anos, também já frequentava, fiquei uma temporada sem ir, né, voltei alguns anos, né? Poxa vida, a gente está lutando para a nossa regeneração, nós temos que regenerar. Quanto? Ninguém sabe. Todos os dias nós temos que fazer um pouquinho. Um pouco. Não precisa falar, faz uma semana que eu não rezo, eu vou ficar rezando 3 horas. O que vai adiantar? Você recuperou o quê? Era obrigação sua. Tá? Se você tem fé e se você necessita de uma oração. Tem gente que acha que é besteira rezar.
nunca fui atendido, nunca aconteceu nada para mim, eu rezando. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo em 76. Eu me formei técnico mecânico e fui embora para Curitiba sozinho. Sozinho não, eu e Deus. Eu só tinha o endereço de uma pessoa na casa do estudante universitário para ficar lá uns dias. Podia ficar uns 3, 4 dias lá. E eu todo dia procurando emprego, todo dia procurando emprego, todo dia procurando emprego, não conseguia emprego. Não conseguia. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que voltar? Na sexta-feira, esse meu amigo falou, Gilberto, eu trabalho numa lanchonete, vamos lá lavar copo? Falei, vamos. Quanto que ele paga? Ah, paga nada. Dinheiro de hoje, R$100. Oh, já dá para eu comer a semana inteira. Eu coloquei o pé na lanchonete, a primeira pessoa que eu encontrei foi um amigo de Ourinhos. Gilberto, o que você está fazendo aqui? Vim procurar emprego, alugar um apartamento, procurar emprego, eu vim estudar, fazer faculdade aqui. Emprego você já arrumou. Falei, meu Deus, não é possível. Dando muito certo. Segunda-feira, 6 horas da tarde, nós vamos na casa do engenheiro que você vai estar empregado. Tá bom. Saí segunda-feira correndo, fui procurar um lugar para morar de novo, que eu já tinha procurado uma semana. Vai vendo. Passei umas 4, 5 vezes em frente de uma imobiliária, ali na rua, nunca tinha visto aquela imobiliária. Aí eu tropecei e olhei num corredor, lá no fundo estava escrito imobiliária. Peguei e entrei. Entrei e estava conversando com uma moça e falei, ah, não, se não tiver fiador aqui, não vale nada. Eu não alugo, só se tiver fiador. Ô, moça, mas eu sou de Ourinhos, tudo. Estava entrando um senhor, dono da imobiliária. Ele falou, você é de Ourinhos? Eu falei, sou de Ourinhos. De que família? Então, minha família tal, quem que vem? Ah, vem tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu falei, o Eduardinho Floripes, vem? Vem. Ah, mas o Eduardo Floripes, ele é vizinho do meu cunhado, do Zé Camargo. Eu falei, exatamente, eu conheço o Zé Camargo, conheço o filho. Moça, eu conheço o Eduardinho, conheço o Milton Mello que vem, conheço a família dele, não precisa nem bater contrato. Nem bater contrato precisa. Gilberto, todo dia 10 você vem aqui e paga X para mim. Como que eu vou falar que não existe Deus para mim? Como? Eu saí de Ourinhos, um cara com 20 anos, não sabia nem onde ficava Curitiba. E deu tão certo. Às vezes, a gente fala, estou cansado de esperar. Eu vou mudar de religião. O Deus de lá deve ser melhor que o daqui. Turma, Pai nosso que estais no céu. Só tem um céu, não tem dois. Eu não conheço dois. Tenho 70 anos, conheço esse. Mas a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter força de vontade, tem que ter determinação naquilo que a gente tem fé. Só ter determinação, que com certeza cada vez mais vai dar mais certo. Que assim seja. Sua explanação, seu exemplo maravilhoso, né? Exemplo de perseverança, de paciência e saber ter a fé de que o momento iria chegar, né? E chegou. E sabemos que Deus proverá a todos no momento certo, né? E tudo aconteceu da melhor forma. Maravilhoso, parabéns. Alguém mais quer colocar mais alguma palavra? Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oração maravilhosa que Ele nos trouxe num dia de domingo, né? Oração que nos fortalece, nos traz o conforto a todas as nossas necessidades. O Pai Nosso, né? Que é o hino a nosso Deus Pai, de nossas súplicas, de nossos anseios,
de nossa vontade de estar mais próximo dele. Que Jesus possa nos trazer o conforto nesta noite, nos trazendo luz, amor e fé. Que possa Jesus levar a todos os nossos irmãos, com os nomes aí no nosso grupo, que estão atravessando dificuldades, precisando da compaixão de Jesus, do seu amor e da tua luz, para que sejam todos fortalecidos. Que esta energia gerada neste momento entre todos nós ilumine esses caminhos, traga a cura a todos. E para que nós, presentes neste encontro, sejamos fortalecidos por este amor e esta energia que geramos aqui agora, neste momento. E dividimos com nossos irmãos toda essa paz, essa felicidade e esses ensinamentos que nós tivemos na noite de hoje. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. E assim, Pai, agradecidos por tudo que tem nos proporcionado, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas, prece linda, maravilhosa, que também é uma prece que nos fortalece, é uma súplica também a Deus Pai, que possa Ele trazer o conforto a todos nós. E a prece de Cáritas hoje será realizada pela Renata. Renata, por favor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, o progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bom. Muito bem. Muito bom, bom, bom mesmo, né? Esse estudo de hoje, que nos abriu assim um pouco de entendimento sobre essa oração maravilhosa, né? Uma boa noite a todos e quem eu vejo amanhã, até amanhã, ok? Até amanhã, então.